Eu não sei se estou sendo exigente demais. Às vezes eu fico em dúvida se eu estou exigindo demais da relação. Eu gosto de conversar sobre os sentimentos, sobre o que está acontecendo entre a gente, mas meu parceiro diz que eu complico tudo e que relacionamento não precisa de tanta conversa. Eu fico pensando se eu estou criando problemas que não existem. Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. E esse é mais um episódio do nosso podcast, o Lado B Psi, onde a gente fala sobre o lado B das relações. Espero que vocês gostem. Eu não sei se eu estou sendo exigente demais. O que te faz pensar que você está sendo exigente demais? O que é ser exigente demais pra você? Aqui eu acho que é válido a gente colocar também em que nível essa relação tá. Se é um casamento ou se é um namoro. Perfeito. Porque eu acho que é extremamente válido a pessoa ser exigente demais, afinal é uma das escolhas mais importantes, né? E a gente entende normalmente o namoro como um teste. Então, se é um teste, sim, você tem que ser exigente. Você não pode deixar passar furos ali, sabe? Então, primeiro teria que avaliar isso. Quando você fala que tá exigindo demais da relação, o que você quer dizer com isso? São coisas básicas? São coisas idealizadas? É realista? Não é? Qual é o teu contexto exatamente? Porque, de fato, como tu disse, dependendo do estágio do relacionamento, é totalmente compreensível que a exigência vá mudando e, às vezes, aumentando, de fato. Eu gosto de conversar sobre sentimentos, sobre o que está acontecendo entre a gente, mas meu parceiro diz que eu complico tudo e que relacionamento não precisa de tanta conversa. Esse a gente pode afirmar com clareza que é um erro. Claro que precisa. Precisa. Qualquer relação, em especial se eu tô dormindo com a pessoa. No entanto, só repete a primeira parte ali, eu acho que... Eu gosto de conversar sobre sentimentos e sobre o que está acontecendo entre a gente. Tá, aqui acho que entraria muito o aspecto de como é que ela tá falando isso, né? Porque se eu falo assim, porque tu não me dá atenção, tu isso, aquilo, aquele outro, realmente não vai funcionar. Se ele já não tem uma tendência a se comunicar, eu só pioro isso porque eu estou pedindo, né, falando de uma maneira inadequada. Aí, assim, puxando a responsabilidade porque ela controla, né? Sim, porque o contexto em que essa conversa acontece, a forma como ela acontece, se é uma comunicação assertiva, se não é, vai influenciar muito em como a outra pessoa vai receber a mensagem. E a gente não tem controle como ela vai receber, mas a gente tem o controle de pedir um feedback, por exemplo. Como é isso pra você? O que você entendeu do que eu acabei de falar pra ti? Faz sentido pra ti? Esse tipo de pergunta é muito válida porque tu consegue entender como a mensagem está sendo recebida pela outra pessoa e reorganizar a tua fala caso seja necessário. Porque acontece muito de, às vezes, as pessoas virem de um contexto familiar em que a conversa se dá através de brigas, de gritaria. Então, realmente, se comunicar ou falar de sentimento pode ser algo extremamente dramático para a pessoa, algo extremamente difícil, sofrido, aversivo mesmo. Então, a pessoa tende a evitar isso. Perfeito. Que o relacionamento não precisa de tanta conversa. E daí tem um ponto também, né? Ele já se relacionou em outro momento, como eram as conversas que ele tinha nos antigos relacionamentos. Não que isso seja crucial, não que você precise de fato saber, só que a gente tende a evitar aquilo que é aversivo ou aquilo que já nos fez mal em algum momento. Acho que pensando nas coisas que a pessoa que tá tendo essa reclamação controla, é ela avaliar em que fase está o relacionamento, ela avaliar como que ela está se comunicando, né, se isso não está sendo a forma que ela está falando, e também avaliar o contexto de se toda vez que eu falo, eu torno aquilo aversivo. Eu entendo que aqui não é só uma pessoa que controla, tem coisas que a gente não controla, mas o que eu posso fazer para evitar, né, pra gente normalizar aquilo, vai ser melhor, porque se toda vez é sempre uma briga no final, é óbvio que ele não vai querer conversar, e aí realmente, eu se fosse no lugar dele também não ia querer. Sim, então uma dica que a gente pode dar relacionada à comunicação assertiva é, às vezes no lugar de tu apontar o comportamento do outro, é trazer pra ti, falando como tu se sentiu naquela situação. Sim. Como aquilo fez tu sentir, porque a partir do momento que tu fala de ti, tu não tá atacando o outro. Então o outro tende a estar um pouco mais aberto pra ouvir o que tu tem a dizer. E talvez até mesmo se abrir também, porque a partir do momento que a gente expõe uma vulnerabilidade, isso tende a fazer com que a outra pessoa se sinta confortável para abrir a dela também. Uma coisa que acontece muito no contexto de relacionamento é a pessoa ficar na defensiva, tentando se proteger, tentando se provar, e às vezes quando a conversa também acontece na frente de terceiros, tem muito aquela sensação de deixa eu demonstrar aqui que eu tô certo e que eu... Enfim, sabe? A pessoa muda a postura e isso não ajuda nem um pouco no diálogo. Perfeito. Esse aspecto realmente não oriento ninguém, assim, a conversar na frente de outras pessoas. É aquela premissa, né? Aquele ditado, a gente não lava roupa suja fora de casa. E aquela outra, tem um exemplo que eu gosto muito, né?
eu sempre falo pros pacientes, imagina que tu pergunta se eles sabem jogar vôlei, né? Aí, normalmente, eles dizem que sim. E aí, eu sempre sinalizo, olha, a bola saca quem tá com a bola, certo? A bola é tua, ou seja, quem tem o conhecimento, quem viu esse vídeo, quem tá buscando é você. Então, é você que começa esse movimento, porque a gente tem a tendência a esperar, mas ele não muda. Sim, o que tu fez pra mudar? Então, tu começa. E não é algo justo. Às vezes, realmente, o problema não estaria, né, naquela pessoa, mas e aí? Não é justo, então a gente vai ter que fazer e dar uns pulos, né? Perfeito. Porque daí ela diz, ó, eu fico pensando se eu estou criando problemas que não existem. E talvez, de fato, você esteja se comunicando de uma forma assertiva, você esteja tentando ali, dentro do teu contexto, fazer o melhor que você pode. Mas vai da pessoa estar disposta e vai de ti aceitar e continuar nesse relacionamento se ele não está sendo satisfatório pra ti, se não está havendo diálogo, porque de fato não haver diálogo num relacionamento é um problema que existe. É um problema. E aí eu sempre fico me perguntando, né? Acho que aqui não teria uma resposta, mas quando a galera fala assim, como é que ela falou? Eu fico criando um problema que não existe, ou algo assim, né? Cara, se aquilo tá me incomodando, então o problema é real. Ele pode não ser real pro outro, mas pra mim ele é, então eu vou resolver, porque senão a gente tá naquele processo de se invalidar. Perfeito. Se pra ti é um problema, isso é um problema. Então é isso. Foi isso? Então, muito bem. A gente te vê no próximo episódio. Até mais. Até!